Você viu a declaração do monarca do Flow defendendo a criação de um partido P7? Durante o podcast ele falou o seguinte: eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Ele tem o direito de ser antijudeu. E aí, a fala dele está de acordo com a nossa Constituição ou não? Ele alegou o direito de livre expressão do pensamento. O que diz a nossa Constituição? O artigo 5º da nossa Constituição, pessoal, da nossa lei maior, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui já começa falando o seguinte, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ninguém é superior a ninguém. Isso já vai contra uma das ideias do nazismo de que uma raça é superior a outra. A Constituição já coloca isso de lado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí, a Constituição diz no artigo 5º, inciso 4, que é livre a manifestação do outros direitos fundamentais. E nós já vamos ver isso. A Constituição diz também que é livre a expressão da atividade intelectual. Licença, de fato, não pode ter censura e não precisa de licença para exercer atividade artística, atividade de comunicação. E ele, de certa maneira, é um comunicador, ele exerce ali uma atividade de expressão, ou não pode ser usada para defender, por exemplo, o nazismo. Bom, primeiro, só para lembrar, o que é o nazismo? O nazismo foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista, nos moldes do fascismo, que se desenvolveu na Itália. Na Itália, o fascismo, na Alemanha, o nazismo. Liderado por quem? Pelo famoso Hitler, em 33 e 45. O símbolo do nazismo era a preta com fundo branco da suástica. Esse movimento consistia em uma mistura de dogmas e preconceitos. Então ele entendia que a raça ariana era superior às demais, principalmente, sobretudo, em relação aos judeus. E o nazismo foi responsável, durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Holocausto, um genocídio que exterminou dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa, 2/3 foram mortos. 2/3 foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial através do Estado nazista. Inclusive, no Twitter dizia, ó, qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena. O discurso do ódio contraria valores fundantes da democracia constitucional brasileira. Minha solidariedade. Eles falaram, obrigado, ministro. Aproveitando para lembrar que a ideologia nazista atinge tudo que lhe é diferente ou estranho. A instituição formal de um partido e grupos oprimidos. De fato, de acordo com a nossa Constituição, poderia ter um tipo de partido desse? Ora, a Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento. A Constituição vai dizer que é livre a criação de partidos políticos. Porém, presta atenção, o seu direito fundamental, ele encontra limites em outros direitos fundamentais. A nossa Constituição Federal é uma Constituição que traz como um dos fundamentos do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana. Como um dos objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade justa. Acabar com o quê? Com qualquer preconceito e discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E com base nisso, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no clássico caso Siegfried Ellwanger, que é um autor e também responsável por uma gráfica, uma editora, que publicou diversos livros, dentre eles um livro que se chamava O Holocausto, Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século. Ele questionava toda a história do Holocausto. O que aconteceu? Ele respondeu uma ação por crime de racismo, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, teve recurso para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal proibiu a comercialização de livros dele, manteve a condenação pelo crime de racismo e firmou o entendimento de que não consagra o direito, tá? A liberdade de expressão, a liberdade de manifestar o pensamento não consagra, não abrange o direito à incitação, guarda em proteção de condutas ilícitas, como acontece com os crimes contra a honra. Você não pode exercer a sua liberdade de expressão cometendo um crime, por exemplo, de injúria, calúnia, difamação, e nem um crime de incitação ao racismo. Assim, a liberdade de expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Foi decisão justamente no habeas corpus 82424, impetrado pelo Siegfried Ellwanger, isso já há alguns anos atrás. Então, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela se mantém. E como eu disse, a Constituição traz a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
todo ser humano tem que ser tratado de forma digna. E admitir a superioridade de uma raça em relação à outra é algo completamente indigno. Ainda mais defender o nazismo que devastou, destruiu, matou milhões de judeus. É um desrespeito à memória da comunidade judaica. É um desrespeito total defender essa criação de um partido nazista. E isso também viola um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é promover e quaisquer outras formas de discriminação. Então é um objetivo fundamental promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito. Então como se admitir a criação de um partido político baseado num preconceito de raça, que entende que existe uma raça superior às outras e que as outras deveriam até ser exterminadas, extintas? Pelo amor de Deus, isso é completamente absurdo. Isso é completamente absurdo e mais, isso é criminoso. O artigo 17 da Constituição diz que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Ele fala que deveria ser livre a criação de um partido nazista. De fato, é livre a criação de partidos políticos. Porém, olha o que diz a nossa Constituição. Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e, olha aí, os direitos, dentre eles inserido ali a dignidade da pessoa humana, o direito à vida. Então, permitir a criação de um partido nazista é violar gravemente a ordem constitucional. E ele fez uma comparação. Olha, existe o Partido Comunista, o comunismo matou milhões de pessoas, então também poderia ter o nazista. O nazista também matou milhões de pessoas, só que é completamente diferente, porque a ideologia comunista, ela tem base socialista, capitalismo. O comunismo, assim como o socialismo, buscam a repartição dos bens, a igualdade, uma ideia de igualdade social de todos, entre outros valores. Muitos defensores do comunismo praticaram atrocidades, mas isso não é o que prega a ideologia comunista. Então, defender, ter hoje um partido comunista que defende a nossa Constituição, obviamente. Agora, o nazismo, pela sua própria natureza, já defende a superioridade de uma raça em relação a outra, o que é completamente inadmissível dentro da nossa Constituição de 1988. Inclusive, em relação a isso, já caiu questão de concurso. Inclusive, esse exemplo dessa citação desse rapaz pode vir a ser cobrado numa prova de constitucional. Veja só. Julgue o item seguinte com base na Constituição, prova da Telebrás, Banca Sebrasp para advogado 2013. O poder público não pode censurar a manifestação do pensamento, pois ela é livre. Realmente, censura não pode, ela é livre. Agora, olha só, envolve o direito absoluto de dizer tudo aquilo que se queira, aí incluído discurso de ódio. Discurso de ódio é justamente a expressão usada pelo Supremo Tribunal Federal e pela doutrina para caracterizar esse tipo de discurso preconceituoso em relação a um outro grupo, principalmente em relação a um grupo como os judeus. Então, o preconceito em relação aos judeus, considerar que os judeus são uma raça inferior, isso é um discurso de ódio. Esse discurso nazista é caracterizado discurso de ódio. E a questão está dizendo que é livre, é um direito absoluto que a liberdade de expressão traz. Está absolutamente errada. Não é tudo aquilo que se quer. Errado. E caiu de novo na própria Banca Sebrasp, que hoje é Sebrasp, Banca CESP, pedindo para julgar os itens e colocou aqui, ó, a liberdade de expressão protege discursos racistas e antissemitas, desde que não incitem a violência, de acordo com o entendimento do STF, e a resposta aqui é errada. Essa afirmação não é verdadeira. A liberdade de expressão não protege discursos racistas, isso baseado no caso do Siegfried Ellwanger, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E sobre a configuração criminal dessa manifestação dele, eu não sou especialista em direito penal. Eu fui consultar com essas informações que ele não analisou o caso a fundo. Eu passei para ele só essas duas frases. Ele, cara, tá um pouco difícil de ter certezas. Me parece incitação à discriminação ou ao preconceito, mas eu teria que analisar um pouco melhor. Eu mandei membro da banca de delegado da Polícia Civil do Rio por muitos anos, os dois são amigos pessoais, eu falei o 20. Então, o Gabriel Rabin falou, olha, me parece que sim, eu tenho que analisar melhor. O Nicolini falou, olha, o podcast inteiro, tem que se analisar melhor. Mas parece que está enquadrado citar a discriminação ou preconceito, tá? E aí, no caso, entraria como etnia, né? E a pena é de reclusão de 3
de 1 a 3 anos e multa. E mais, essa é a lei do racismo. Se o ato se enquadra no artigo 20, ele comete crime de racismo. E o que diz a nossa Constituição? Que a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. E é imprescritível, quer dizer, pode passar o tempo julgado por isso. Então, o que você achou? Curtiu? Deixa aqui o seu comentário. Aproveite para o meu curso completo, o Gabaritando Direito Constitucional. As matrículas abriram na segunda-feira, ontem. Nesse momento que estou gravando o vídeo aqui, na terça-feira à noite, nós já passamos de 85% das vagas preenchidas e elas já vão se esgotar. Se você quer saber sobre o meu treinamento Gabaritando Direito Constitucional, acesse agora Direito Constitucional de A a Z, aprofundando em cada um dos assuntos com detalhe, com muitas questões, para você conquistar a sua aprovação em concurso mais rápido. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e entra lá em gabaritando.com.br e assista ao vídeo que eu explico tudo sobre esse curso. Um grande abraço!